brasileiras e brasileiros, estamos acompanhando com muita atenção as manifestações que ocorrem no país. Olá, eu sou Débora Freitas e esse é o 10 anos das Jornadas de Junho, um especial da CBN com entrevistas sobre as mobilizações que começaram em 2013 em todo o Brasil e que transformaram o país. Tudo se iniciou por causa do aumento da tarifa do transporte público, mas depois outras pautas ganharam as ruas. Eu queria convidar você a vir com a gente para refletir sobre as mudanças ocorridas na última década. No episódio de hoje, nós vamos conversar com duas pessoas que tiveram suas vidas totalmente transformadas durante as manifestações. Sérgio Silva é fotógrafo e perdeu um olho depois de ser atingido por um tiro de bala de borracha em uma manifestação em São Paulo. Isso foi em junho de 2013. Ele estava trabalhando. Sérgio, obrigada por conversar com a gente. Obrigado, Débora. E a gente vai conversar também com Vanessa Andrade, que é filha do cinegrafista Santiago Andrade, que morreu em fevereiro de 2014, depois de ser atingido por um rojão, enquanto também trabalhava. Ele cobria uma manifestação no centro do Rio de Janeiro. Obrigada, Vanessa, por participar aqui com a gente dessa conversa. Muito obrigada a todos vocês também. Bom, Vanessa perdeu o pai, Sérgio perdeu o olho nas jornadas de junho, são consequências muito graves. E vocês também têm em comum a espera por justiça. São 10 anos. Vanessa, os acusados, os réus na morte do seu pai ainda não foram a julgamento. Como é para você, para sua família, lidar com essa demora? Bem, sempre muito difícil, né? Porque cada vez que a gente tem alguma movimentação no processo, a gente espera que a justiça vá, enfim, ser feita, né? A gente teve uma expectativa, uma esperança de que esse júri ocorreria em 2019. No entanto, a defesa, né, dos dois, do Caio e do Fábio, eles, com 5 advogados, conseguiram um habeas corpus, né? E a gente aguarda, desde então, o julgamento do mérito para, enfim, a Justiça aqui do Rio conseguir marcar esse júri, enfim, né? Porque já são quase 10 anos que a gente passa, né, numa situação de muito sofrimento. Eu e minha mãe, nesse tempo eu perdi a minha avó, a mãe dele. Eu tenho um avô, né, pai do meu pai, já muito idoso e que espera ainda, né, por justiça, assim como todos nós, mas é muito difícil para toda a minha família, para, enfim, os nossos amigos, porque parece que a gente não encerra esse ciclo, né? São 10 anos vivendo ainda com aquela imagem do Santiago sendo atingido por um rojão, da gente aguardando, né, toda a movimentação de justiça, é uma sensação de impunidade, né? Porque apesar dos dois estarem aí cumprindo em liberdade, a gente tem informação da justiça de que eles usam a tornozeleira, é muito difícil para a gente imaginar que são 2 acusados, 2 réus, que, na minha opinião, né, 2 pessoas que deveriam já estar pagando por isso em um regime que não esse, em liberdade, já que eles tiraram a liberdade de um homem íntegro e trabalhador, e também de uma família, né, porque a gente deixa de ser livre quando convive com esse sofrimento, a gente carrega, né, essa angústia. Então, o que a gente espera nesse tempo, né, que, mais uma vez, a Justiça do Rio entenda a urgência do nosso caso e de tantos outros casos também, como do colega, que isso se resolva, porque a gente quer seguir a vida, a gente quer que a vida caminhe, que a gente enterre, né, essa história, né, sem que a gente precise ficar agora, 10 anos depois, ainda aguardando que um júri aconteça. Porque a minha família não vai para frente, a minha mãe sente muito, eu sinto muito também. Então, é um desgaste muito grande e a gente sabe que é uma questão processual, sabe? Que poderia ser resolvida de forma muito mais rápida para evitar justamente que a família fique relembrando e recordando, né? Isso sempre como um impedimento da nossa vida ir para frente. A nossa produção, Vanessa, inclusive, contatou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tem uma atualização aqui. O tribunal respondeu que Caio Silva Souza e Fábio Raposo Barbosa cumprem medidas cautelares, você citou a tornozeleira, e eles têm que comparecer em juízo periodicamente. Tem uma audiência marcada para novembro, faz parte do processo para colher a produção de provas,
para a instrução do processo. E diz também aqui a nota do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que depois da sentença de pronúncia que decidiu submeter os réus a júri popular, houve recursos das partes e que o caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que decidiu manter o processo no Tribunal do Júri. Só para a gente trazer aí um posicionamento oficial da Justiça, mas de qualquer forma são 10 anos à espera de que a Justiça seja feita. Agora, no seu caso, Sérgio, você teve um recurso negado recentemente. Como é que está o seu processo? Bom dia novamente. O meu processo ele se arrasta também ainda na Justiça há 10 anos e atualmente ele se encontra num encaminhamento de um embargo declaratório, né, para chegarmos ao STF e, de alguma maneira, tentar reverter a decisão que me foi desfavorável desde a primeira instância no Tribunal de Justiça em São Paulo. Porque no meu processo, o que acontece? Já em primeira instância, o juiz que analisou o meu processo, ele entendeu que que a responsabilidade era totalmente exclusiva minha por estar fotografando uma manifestação e por ter entrado na linha de tiro entre a polícia e os manifestantes. Isso, se você lê sem entender, sem apurar o caso, sem ouvir testemunhas, sem avaliar provas, até soa como uma verdade e algo que se possa acreditar. Mas esta não é a verdade. Eu não entrei na linha de tiro entre polícia e manifestantes. Porque naquela noite, na primeira bomba que caiu naquela esquina da rua Consolação com a Maria Antônia, a primeira preocupação que eu tive foi me proteger. Foi garantir o meu estado físico e de saúde íntegro. Porque não há fotografia que possa parar uma bala. Então, eu saí daquela situação ali onde, a menos de 4 metros de distância, a polícia jogava bombas nos manifestantes e me escondi atrás de uma banca de jornal que tem ali na mesma esquina, mas que já é na rua Caio Prado. E por ali eu permaneci por alguns minutos. Então, e nesses minutos que eu fiquei ali me protegendo atrás da banca de jornal, a polícia militar não deixou de atirar bombas de efeito moral, bomba de gás lacrimogênio e bala de borracha. Parecia, de fato, naquele instante, parecia sim uma cena de guerra. Mas era uma guerra onde um lado só atacava e o outro, uma minoria ali de manifestantes, revidando. Eu lembro de ver um revide de manifestantes atacando saco de lixo que encontrava na polícia. Tá certo? Não tá certo. Mas foi desproporcional a maneira como a polícia agiu. Então, o meu processo já em primeira instância vai sendo conduzido de uma maneira no qual eu estou sendo condenado por ter levado um tiro de bala de borracha da polícia. Então, é inaceitável aceitar uma decisão que parte de uma teoria como o juiz, em primeira instância, tomou. Já em segunda instância, o colegiado aqui em São Paulo entendeu que o colega, em primeira instância, estava correto e de que não havia provas de que foi a polícia que me atingiu, de que foi uma bala de borracha, porque aí eles entram em méritos dizendo, mas não tem um laudo médico dizendo que foi uma bala de borracha. É óbvio que não tem um laudo médico. Médico não é legista, médico não faz perícia. Médico examina e atende os pacientes. E quando eu dei entrada no hospital, dizendo o que aconteceu, a médica simplesmente ouviu o corpo, o médico me cuidou da maneira que eu precisava ser cuidado, mas não emitiu um documento dizendo, olha, foi uma bala de borracha que atingiu a pessoa. Eu não cheguei com a bala cravada no meu olho. A bala simplesmente atingiu o meu olho e se perdeu ali na rua. Outra alegação que eles encontram é pelo fato de não haver um boletim de ocorrência. É óbvio que também não há um boletim de ocorrência. Eu estava cego de um olho. Eu saí de uma manifestação para um hospital. E do hospital, num dia posterior, após cirurgia, eu fui para casa e fui cuidar do meu estado de saúde e do meu estado de choque, né? Que eu ainda permanecia. Então,
Não havia como fazer também naquele instante um boletim de ocorrência e também todos sabem que boletim de ocorrência também não é prova de nada. É só um documento legal para um registro oficial dentro de uma delegacia. Então, o processo a todo instante ele vai sendo conduzido de uma maneira violenta. Então hoje, infelizmente, eu tenho que conviver com esses absurdos tomados em primeira e segunda instância e tendo que provar que eu sou a vítima do que aconteceu, que é um absurdo, né? E tem uma decisão no STF de um outro caso muito parecido com o seu que deu ganho de causa para o fotógrafo. Foi atingido também numa manifestação em 2000. E de que forma. O que vocês pretendem agora? Vocês vão entrar com processo no STF? Já entraram? Bem lembrado, Débora, porque essa decisão, ela inclusive mostra que o estado violento policial contra a imprensa não foi nenhuma novidade, né, que aconteceu lá em 2013. Isso se perpetua há anos. E aí a gente tem diversos outros casos, mas um muito emblemático é o do fotógrafo Alex Silveira, que no ano de 2000, também cobrindo uma manifestação, um protesto de servidores públicos na Avenida Paulista, também foi atingido por uma bala de borracha, obviamente disparada pela polícia militar, porque manifestante ou qualquer outro agente público utiliza armamento menos letal, né? Como eles vendem esses materiais. Então foi atingido pela polícia. O Alex passou 20 anos esperando que a decisão fosse favorável para ele. 20 anos. É uma vida inteira sofrendo com o trauma da violência física, o trauma psicológico e a perpetuação do estado violento propagado pelo sistema judicial. E no ano passado, o STF, o caso do Alex chegou ao STF como repercussão geral e na decisão da maioria foi entendido que não é o profissional de imprensa que precisa provar que foi atingido por uma bala de borracha ou de que ele estava ali realizando o seu trabalho. É o Estado quem deve provar da acusação que está sendo contra ele. Porque, no caso, o processo é meu contra o Estado. É o do Alex contra o Estado. Então, nessa repercussão geral, decidiu-se que cabe, sim, o pedido de indenização física e moral favorável ao profissional de imprensa, no caso o Alex, e que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem que resolver essa decisão. No caso do Alex, ele acabou, esse ano, né, acabou aí tendo o desfecho final, um acordo entre os advogados dele e a promotoria aqui do Estado de São Paulo, entendendo já um acordo, inclusive até um acordo financeiro, 20 anos depois, né? Bem lembrar, abrir essa aspa para lembrar isso. Então, no caso do Alex, a decisão, essa história chegou a um fim. Já no meu caso, mesmo com essa orientação do STF, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, os desembargadores, entenderam que não cabe essa repercussão. Mas eles esqueceram ou negaram que o caso do Alex é exatamente igual ao meu. O Alex também foi acusado pela promotoria do Estado de que não havia prova de que foi um policial que atingiu, de que foi uma bomba ou uma bala de borracha, e mesmo assim a repercussão foi positiva para o Alex, porque para mim não pode ter sido também. Então, esses absurdos, essas contradições que nós vamos vendo tanto no caso do Alex, tanto no meu, quanto no próprio caso do Santiago, a gente acaba ficando descrente, né, com o sistema judiciário brasileiro. A gente, no seu caso, né, Sérgio, você foi atingido por uma bala de borracha, foi disparada por um policial, que é quem utiliza esse tipo de equipamento. No caso de Santiago, foi um rojão utilizado por manifestantes. Então, isso mostra o quão violenta foram as manifestações.
O seu caso aconteceu em junho de 2013. Santiago, infelizmente, morreu quase 8 meses depois, em protestos também violentos no Rio de Janeiro. A gente tem até um trechinho aqui da nossa reportagem. Mais um foco de tensão neste momento no centro do Rio de Janeiro. Um grupo de manifestantes voltaram a entrar em confronto com policiais militares aqui nas proximidades da Central do Brasil, no centro da capital fluminense. Um grupo de manifestantes que mais cedo, no início da noite, protestava contra o aumento das passagens de ônibus. Mais 3 pessoas sendo detidas neste momento pela polícia militar. Vanessa, assim como o Sérgio, seu pai estava exercendo o trabalho dele, um pilar muito importante da democracia que é o jornalismo. Você acha que a morte dele poderia ter sido evitada? Tenho certeza disso, né? Primeiro porque todos nós, né, somos a favor de qualquer tipo de manifestação, desde que seja pacífica, né, desde que a gente consiga reivindicar os nossos direitos, mas sem qualquer tipo de violência, de agressão. Então, quando a gente vê que pessoas com os rostos cobertos, né, invadem um local, até então, né, de uma manifestação pacífica e ordeira, para causar toda essa algazarra, toda essa confusão e esse quebra-quebra que teve não só naquele dia, mas anteriormente também, e aí a gente inclui também, né, o trabalho da polícia, né, naquela confusão ali, a polícia também reagindo. Eu também não concordo com nenhum tipo de violência nesse sentido, e acho que houve exagero muito também da parte, né, da polícia aqui do Rio de Janeiro. No caso do meu pai, né, onde a gente tem aí 2 acusados, 2 pessoas que saem de suas casas para estarem numa praça pública, né, movimentada, num horário de volta para casa, com pessoas ali manifestando o direito delas, sinceramente, quem é capaz, a crueldade, né, de se sair, se planejando atirar uma bomba em cima de uma população ali que estava se manifestando de uma forma tão tranquila, e ali que começou, né, um pouco anteriormente, começou a confusão já com a presença dos 2, é um maior absurdo de todos os tempos, assim. E, para mim, a gente está falando de um assassinato em via pública, sabe? De questões que a gente não deveria imaginar, nem aqui, nem em São Paulo, com Sérgio, nem em lugar nenhum, de você ter qualquer tipo de violência em qualquer movimento que seja do povo, sabe? Então, quando você tem dois sabe, seres como eles, que para mim são seres horrorosos, né, que atiram um rojão na intenção de ferir alguém, na intenção de matar, porque foi o que eles fizeram. Eles mataram um trabalhador, um homem que estava ali cumprindo com o seu papel de cinegrafista para justamente levar informação e conteúdo e até fazer com que o governo fosse cobrado do que estava sendo pedido ali, né? O nosso trabalho, eu também sou jornalista, é justamente levar, né, para a sociedade, no geral, as informações que para elas são importantes. E é importante também para que a sociedade consiga fluir, né? O nosso maior poder é a informação. Então, ele estava ali cumprindo com o papel dele, né? E, de fato, não merecia. Você mostrou essas imagens agora, eu até fiquei bastante emocionada, porque eu evito bastante ter esse contato visual com o que foi naquele dia, né? Ou com aquela foto do Domingos, que de fato mostrou o momento em que ele é atingido, porque me dói bastante ver como é que um trabalhador, como tantos outros, mas assim, pessoas saem de casa para trabalhar, as pessoas vão ali manifestar o direito delas, e você tem 2 homens que se acham acima de tudo e de todos, que partem para um local cheio, para um local onde todo mundo estava ali, né, querendo ser ouvido, querendo ser escutado, e acham que eles podem se apropriar da vida de alguém atirando um rojão, ou que acham que eles podem, né, no caso da polícia, se apropriar para tirar uma bala de borracha e atingir uma pessoa. Isso é inacreditável, isso não existe, ou não deveria existir, sabe? O que a gente vive, o que a gente viveu de 2013 até a morte, né, do meu pai em 2014, foram períodos assustadores, que a gente não imagina para ninguém. Eu também estava nas ruas.
por ser jornalista, eu também estava cobrindo as manifestações. E a gente tinha bastante preocupação com isso. Ele, como meu pai, por várias vezes falava, filha, você está protegida? Como a gente bem sabe, né, Débora, nenhum repórter, nenhum jornalista tinha ali a segurança adequada para a quantidade de violência que a gente vivia. O colete não era suficiente, o capacete não era suficiente, porque eram ataques covardes dos dois lados, onde a gente não sabia nem para onde correr, onde a gente não sabia mais nem para onde se esconder. E você vê ali, quando o meu pai estava numa praça, num local amplo, né, descoberto, onde ele era facilmente identificado, e aí vem duas pessoas, né, no caso, quem atirou, um deu um rojão para o outro, né, e atira na direção, sabe? Eu fico pensando, poxa, meu pai, mas poderia ter sido uma criança passando para pegar o trem, a estação de trem ficar ali próxima, poderia ter sido um idoso retornando depois de um dia de trabalho, sabe? Infelizmente foi meu pai, mas poderiam ser tantas outras vidas e mais de uma vida, porque a velocidade e a potência do rojão destruiu a cabeça do meu pai. Quando a gente pensa no ato, na violência que ele sofreu, não tinha o que pudesse ser feito no hospital para reverter qualquer quadro, né? Duas pessoas que simplesmente arrancaram metade da cabeça de um trabalhador. Isso é inexplicável, não importa o movimento que se tivesse em 2013, em 2014, ou a importância do fato, o que importa para mim é que ninguém pode impedir o direito do outro de se manifestar com violência, com agressão. Isso não é possível em nenhum lugar do planeta. E eu acho que a gente ainda demora muito para entender que isso não pode acontecer, né? Porque a gente, apesar de termos tido casos bem espaçados nesse tempo, e ainda bem, a gente ainda sabe que a violência é um cotidiano na vida do jornalista, no Rio de Janeiro principalmente, com toda a questão de violência que a gente vive dos dois lados, né? Então, o que eu cobrei muito, inclusive, na época, né, da própria Bandeirantes, mas também houve ali um movimento, né, principalmente de cinegrafistas, né, que acho que fica muito evidente ali o repórter, né, quem está na rua cobrindo, mas quem está mais no pano de fundo também, houve-se ali um movimento para a gente buscar adaptar, né, a segurança desses profissionais. Porque a gente entendeu que, de fato, não era para amador. E ninguém estava ali no amadorismo. Só que, né, precisou, né, uma pessoa perder o olho, precisou uma outra pessoa perder a vida para que se pudesse acordar e entender a situação que o Brasil vivia naquele momento. Eu acho que mudou pouco, tá? Em todos os sentidos, de violência policial, de violências em manifestações. A gente vê casos aí bastante emblemáticos e horríveis de violência, né, enquanto a pessoa está ali cumprindo com o seu papel de trabalhador. Então, é um questionamento, inclusive, que eu faço, assim, o que mudou também para a gente como imprensa na cobertura? O que mudou para um cidadão trabalhador que estava ali cumprindo com o seu papel de levar informação para a sociedade, sabe? Para que ela possa estar cada vez mais munida e cada vez mais preparada para justamente recorrer, né, e solicitar os seus direitos, porque é isso que a gente faz. O nosso papel de informar, que é o que a gente melhor sabe fazer, somos todos aqui jornalistas, é justamente dar propriedade, dar autonomia para que cada cidadão, para que cada pessoa possa exigir o seu papel enquanto cidadão na sociedade, sendo cumpridor do seu dever, mas sendo também detentor dos seus direitos, que é uma coisa que a gente pouco viu avançar. E isso reflete também na questão judicial, né? Como bem falou o Sérgio, eu como cidadã, minha mãe como uma mulher idosa que espera há 10 anos, uma mulher que foi casada há 30 anos. É um sofrimento muito grande quando a justiça impede a gente ou demora para resolver qualquer processo que seja, causando mais sofrimento, né? E tirando cada vez mais o nosso direito. Porque é uma situação que a gente pouco pode se manifestar quando tem justiça, né? A gente vai via judicial, a gente vai pelo processo, a gente busca, né, justamente o papel da imprensa para poder denunciar que está demorando, e que bom que a gente tenha a imprensa nesse sentido, mas, de fato, são 10 anos de todos de nós aqui, ele e a minha família e a mim também, esperando que algo aconteça.
Não é possível que a gente espere 10 anos para ter um júri popular que já está determinado desde 2016. Na verdade, é determinado desde antes. É porque eles usam das artimanhas e dos artifícios judiciais que existem, das brechas, para cada vez mais inocentar, porque o tempo inocenta. Inocentar 2 acusados que estão por aí, ou que seja para inocentar policiais que estão por aí e que cometeram crimes, né? E que merecem pagar por isso. Eu não tenho nenhuma esperança mais de que o Caio e o Fábio fiquem presos, né? O que a gente pode exigir enquanto cidadão de justiça é privar a liberdade de quem cometeu um crime. É o máximo que a gente pode fazer. E eu não tenho mais essa esperança, porque eles já estão soltos, cumprindo com a tornozeleira, segundo a própria justiça informa, né? E também porque a gente sabe que quanto mais o tempo passa, mais também, no caso de um júri, passa, entendeu? Perde o calor, sabe? Parece que perde o objeto, sabe? E, no caso, o objeto é um homem trabalhador que morreu, para mim, assassinado em via pública. Santiago era funcionário da TV Bandeirantes à época, né, Vanessa? E essas imagens que você citou, ao contrário do caso do Sérgio, o que aconteceu com o Santiago foi fotografado e ele estava com a câmera na mão, facilmente identificável ali como um profissional de imprensa. E ele estava de costas, né? O rojão foi jogado atrás dele. E ele estava sozinho ali, ele não tinha como ver o que estava acontecendo. É muito triste e hoje eu estava me preparando aqui para a nossa conversa, eu revi essas imagens, elas são muito, muito fortes mesmo. Agora, Sérgio, você foi atingido ainda nas primeiras manifestações, se eu não me engano, na manifestação de 13 de junho, né? Sim, exatamente. Sim, exatamente. Foi durante o 4º ato, né, aqui em São Paulo, que foi um ato, um dos mais violentos, né? Inclusive, eu publiquei um livro, né, eu e o jornalista Tadeu Breda, chamado Memória Ocular, Cenas de um Estado que Cega. Inclusive, que a gente conta, né, um pouco através dessa minha história pessoal ali dentro das manifestações e os anos seguintes, mas também a gente contextualiza um pouco ali o momento, né, das manifestações de junho de 2013. E tem uma passagem no livro que é bem assim, eu acho o livro muito interessante, né, para entender um pouco esse recorte, né, da violência dentro das manifestações, mas tem uma das passagens que o próprio Tadeu, se não me engano, ele entrou via Lei de Acesso à Informação, solicitando a informação da Polícia Militar para saber quais armamentos, a quantidade de armamentos que a polícia utilizou durante a manifestação da noite de 13 de junho. E a própria informação da polícia relata que eles utilizaram mais de 506 cápsulas de armamento menos letal. Mais de 506. Eu vou repetir, porque se você pensar nesse número, juntar essas cápsulas, enche essa sala aqui, né? E pensando numa manifestação como foi aquele 4º ato, é inconcebível pensar que a Polícia Militar aqui em São Paulo precisou, de fato, utilizar a quantidade de armamento para dispensar ou dispersar, né, como o termo que eles utilizam, uma manifestação. E eu lembro muito bem que na primeira bomba que a polícia jogou a menos de 4, 6 metros de distância dos manifestantes, eu digo ali, 80% das pessoas que estavam naquele momento fugiram. A manifestação acabou ali. Então, o que justifica uma operação policial utilizar a quantidade de cápsulas, né, como eles descreveram, em uma manifestação? Eu só consigo entender isso como um ataque, né, que foi o que aconteceu. E aí a gente volta, por exemplo, para o número só, se a gente fizer um recorte aqui, né, no número de profissionais de imprensa, há relatos de mais de 70 pessoas feridas, né? Dentre profissionais de grandes veículos, há profissionais também de veículos menores ou mídias independentes. Então, assim, é um absurdo
como a operação policial na noite de 13 de junho se comportou naquela manifestação. E aí também vale lembrar que antes desse quarto ato, né, que aparentemente foi o estopim para que as manifestações tomassem outros rumos, ganhassem outras ruas de outras estados, de outras cidades em todo o país, é a gente também olhar para os atos anteriores, que foram sim atos onde muitos manifestantes participaram de maneira muito ativa, efusiva e com violência, se quiserem chamar assim, né? E onde um policial, por exemplo, no terceiro ato, saiu ferido de uma manifestação e acabou se tornando capa, né? A fotografia desse policial acabou tornando-se capa de um grande jornal daqui de São Paulo e do país. E a manchete, né, nessa capa desse jornal, nessa ocasião, ela foi condenando, né, aquela manifestação, chamando os manifestantes de vândalos e baderneiros. Já essa repercussão toda, né, midiática em cima desse terceiro ato fez com que também, no quarto ato, a polícia militar também fosse, né, com uma intenção, digamos assim, diferente das anteriores. Então, há um conjunto também aí de ações fora das ruas que também mobilizaram com que o quarto ato, né, do aumento contra a tarifa fosse também violento por parte da polícia. É bom lembrar também, se vocês depois pesquisarem, aí vocês vão encontrar o relato do comando da polícia militar naquela ocasião, reforçando que a polícia seria enérgica para combater alguns manifestantes. O próprio governador do estado de São Paulo, na ocasião, também reforçou essa ideia de que as manifestações seriam combatidas, né? Ou o grupo que estivesse ali causando algum tipo de desordem. Mas o que aconteceu, de fato, em 13 de junho, não foi uma polícia inteligente, uma polícia agindo para cuidar garantir o direito à liberdade de manifestação de quem estava ali na rua protestando, e também não foi eficaz no combate de um suposto infiltrado ou de alguém que ali estivesse cometendo algum tipo de delito. Em 13 de junho de 2013, a Polícia Militar do Estado de São Paulo simplesmente atacou a todas as pessoas que estavam ali presentes. Você estava identificado nesse dia? Não havia identificação, né? No começo, a gente não sabia nem como lidar com isso, né? Sim, mas eu acho que, inclusive, Débora, a própria identificação era a minha câmera fotográfica, sabe? Eu utilizo um equipamento profissional. Assim como o Santiago, né, que estava com a câmera dele, você estava com a sua câmera fotográfica. Sim, é uma identificação. É uma identificação, é uma câmera, assim, de profissional, com lente teleobjetiva. Então, assim, o policial, querendo ou não, ele tem capacidade, sim, de identificar, né, quem está agindo, cometendo algum tipo de delito, quem está trabalhando e quem está se manifestando. Se eu sou capaz de identificar essas pessoas, diferenciar um manifestante ordeiro e do desordeiro, e do policial que está trabalhando também, ou do policial que está agindo de maneira... Porque o policial também não consegue. Então, assim, não dá para entender, não dá para defender a ação da polícia naquela manifestação como algo normal. Porque, inclusive, tem relato de um policial militar também, que está dentro do livro, que ele mesmo diz, ele estava presente, não estava trabalhando, mas foi na manifestação e diz que ele nunca viu uma polícia militar tão despreparada para conter uma manifestação como a polícia naquela noite de 13 de junho. E aí, bem rapidamente, só para eu fechar aqui minha fala, eu queria abrir aqui um parênteses para dizer para a Vanessa que eu lembro muito bem, assim, quando me chegou a notícia da morte do Santiago. Eu estava em casa e quando eu recebi a notícia, Vanessa, foi como se eu tivesse perdido uma pessoa muito querida, muito próxima minha.
E eu chorei mais uma vez, eu chorei muito. Eu já vinha, né, sensibilizado com a violência que eu sofri, traumatizado com aquilo, tentando lidar com aquilo. E uma dos meus desejos, né, talvez até um pouco inocente, era de que a violência das manifestações não se repetisse, porque eu não queria que nenhuma pessoa sentisse a dor que eu senti por perder um olho, né? Foi a pior dor que eu senti na minha vida. Só que quando chegou a notícia do Santiago, aí eu pensei, puxa, não é a pior dor, de fato, talvez seja essa da perda da vida, né? E aquilo mexeu muito comigo, assim, eu não acreditava que a gente ainda estava passando por um grau pior do que foi em 13 de junho, que para mim foi a pior coisa. Levar um tiro no olho, perder a visão, voltar para casa sem poder enxergar a minha família da mesma maneira que eu enxergava novamente. E o pior acabou acontecendo com a morte do Santiago. Então, só queria abrir esse parênteses, Vanessa, para dizer que por mais que eu também aponte a violência do Estado, o que esses dois rapazes fizeram com seu pai, né, não está certo. Eles precisam responder sim, né, precisam assumir essa responsabilidade. E aí é muito também interessante como essas duas histórias também se cruzam, né, a minha, como a de muitos outros profissionais de imprensa que também foram agredidos, mas com a do seu pai, que foi assassinado, né, foi morto por manifestantes que estavam ali naquele ato, mas de que esses manifestantes, de alguma maneira, ainda estão sendo aí, foram identificados, né? Isso foi importante, a identificação deles. Estão sendo aí, eu entendi também a questão da demora no processo judicial para você, para sua família, que é muito dolorido, mas esse processo, de alguma maneira, caminha na condenação deles. No meu caso, né, eu sempre lembrei, assim, quando eu falo sobre a violência contra profissionais de imprensa, eu lembro da história do Santiago nesse sentido, porque aqui em São Paulo, nenhum policial foi identificado, nenhum responsável pela segurança pública foi responsabilizado, o Estado não assumiu em nenhum momento que errou, o sistema judiciário aqui permanece me condenando. Então, assim, são dois paralelos que acabam se cruzando e só evidenciando o quanto o nosso sistema judiciário ainda precisa melhorar, enquanto nós, como sociedade, ainda também precisamos melhorar e compreender que onde está o erro de fato, né? Não dá para a gente aceitar mais as impunidades. Então, só abrindo esse parênteses para deixar esse relato para a Vanessa, que eu sou muito solidário à história dela, à história da família dela, e a história do Santiago mexeu muito comigo, e eu espero, sim, que também se faça justiça aí no estado do Rio de Janeiro. E, Sérgio, agradecendo também, eu também acompanhei a sua história na época, né, porque aqui no Rio de Janeiro também eu já sou jornalista há bastante tempo, né, e pude também acompanhar bastante o que ocorreu em São Paulo e aqui no Rio também, desde que essa onda, né, veio para o Rio de Janeiro. E quando você fala, né, da dor que é, né, se perder alguém e faz um tipo de comparação que para mim não existe, né, com a sua dor física, né, e depois psicológica e da sua família também, na época aqui no Rio, todos os jornalistas vestiram, né, eu também, uma camisa assim, poderia ter sido qualquer um de nós. E eu reitero que quando um profissional de imprensa, né, seja da forma que ele estiver trabalhando, mas quando ele é atingido, quando ele é agredido, quando ele é impedido de cumprir com o trabalho dele, eu acho que morre um pouco de nós, sabe? Cada jornalista, cada profissional de mídia morre um pouco quando tudo que a gente desejou e estudou e se preparou para fazer, para justamente dar ferramentas, dar instrumentos para que a sociedade possa estar, né, ciente dos acontecimentos que podem afetar a vida dela diretamente,
Então, quando a gente tem esse processo interrompido, eu acho que cada vez mais a nossa profissão morre um pouco, né? Tira um pouco da nossa beleza. E acho também que você com a sua história, eu com a minha história também, aqui no Rio, e com a gente hoje ter a oportunidade de estar aqui e de estar em outros locais contando a nossa experiência e reivindicando melhorias de condições de trabalho e reivindicando principalmente, né, o que a justiça pode fazer pelos casos, né, que a gente foi vítima indiretamente e diretamente no seu caso, é justamente isso, entendeu? É poder usar a nossa voz, que a gente consiga se reconstruir e consiga cada vez mais expandir, né, a potência que todos temos, né, de denunciar, de cobrar, né, e de que a gente possa cada vez mais, né, ter consciência de que a gente deve se manifestar, de que a gente deve denunciar, de que a gente deve cobrar, que você precisa cobrar da justiça porque você foi uma vítima, que eu tenho certeza que morreu um pouco de você, né? Da pessoa que você é, da sua mobilidade, do olhar que você tem do mundo. Olha isso, você perdeu, né, a visão. Então, você, de alguma forma, com o seu trabalho, inclusive, que era de usar o seu olho para poder mostrar para o outro, né? Usar o seu olhar para poder captar, a mesma coisa o meu pai, é muito difícil. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que estar mesmo unido e a gente tem que estar preparado e a gente tem que estar cada vez mais corajoso para enfrentar isso. Então, eu espero realmente que, no seu caso, você consiga se manter firme e que eu consiga aqui também me manter firme, para que cada um, dentro da sua história, consiga cobrar o que a gente mais quer no fundo, porque a gente já perdeu. No final das contas, a gente já perdeu. Então, é minimamente justiça, para que essas histórias não se percam, não sejam esquecidas, e mais ainda, para que não tenham mais Sérgios e nem mais Santiagos sendo vítimas. Porque o país está cada vez mais difícil saber o que vai acontecer, né? E a gente não quer, como profissional, como cidadão, que ninguém mais morra trabalhando, que ninguém mais seja ferido, impedido de realizar seus sonhos, porque foi vítima de um tipo de violência quando estava só cumprindo com seu papel. Então, eu me solidarizo muito. Estou aqui na maior torcida de que seu caso, né, consiga seguir o rumo certo, né, e que você não tenha cada vez mais que provar, como você disse, que a vítima é você, porque isso é uma violência. Cada dia mais você é mais violentado, cada dia mais eu e minha mãe somos mais violentadas, entendeu? Por um poder de justiça, de homens e mulheres também, que não conseguem enxergar, né, que o estrago já foi feito. E que minimamente a gente só precisa que eles entendam que o que a gente quer é encerrar esse ciclo da melhor maneira. Uma condenação, que seja, mas que a gente consiga trilhar, que a gente consiga seguir. Porque, no final das contas, é isso que a gente quer, é justiça para seguir a nossa vida. Porque você está amarrado em 2013, eu estou amarrado em 2014. E é cada vez mais que o tempo passa, isso se espaça, é mais tempo que a gente tem que lidar com a angústia da demora e com a dor de que as coisas não vão ser mais como eram, de 10 anos para agora. Então, assim, de fato, eu espero que você consiga, né, ter a sua situação ponderada, reavaliada, e espero aqui do meu lado também que, de fato, essa audiência que a Justiça informou está prevista, que a gente consiga ir juntando os nossos cacos, sabe? É só o que a gente quer. Vanessa, e como é que é para vocês reviver esses traumas? A gente está aqui 10 anos depois, vocês ainda buscando por justiça, inclusive agradeço imensamente a você, ao Sérgio, por terem topado conversar aqui com a gente, com o nosso ouvinte, mas é reviver esses sentimentos, né? Imagino que isso seja dolorido. Tem uma efeméride, cada vez que os processos têm uma movimentação, isso acaba sendo noticiado. Como tem sido lidar com essas questões, reviver esses momentos, Vanessa? Bem, eu e minha mãe, no caso, o que a gente, né, tenta fazer
e seguindo com as memórias, com as lembranças, né, com a certeza de que em algum momento, né, isso vai se encerrar. Mas a minha mãe fala uma coisa assim que me traz mais ainda aquela sensação de que eu preciso ter a responsabilidade de cobrar, né? Por ela já ter uma idade, né? Ela vai fazer agora no mês que vem 75 anos. Ela fala assim para mim: poxa, será que eu vou ver isso acontecer? E aí é muito desafiador para eu poder chegar para ela e dizer: não sei. Porque eu também gostaria, né, de ver alguma coisa mudando, alguma condenação, ainda que eu não tenha mais esperanças, né, como eu disse, de que um regime fechado vai ser a condenação para esses dois pelo tempo que eles já cumprem, né, de tornozeleira. Mas, assim, ver a minha família toda nesse compasso de espera e a gente está ali amarrado, sem conseguir fazer nada além de cobrar, de usar o poder da nossa voz para poder fazer com que a justiça enxergue, né, de que para a gente há uma urgência em resolver isso, porque toda vítima, né, quer, como eu falei, encerrar, quer fechar, quer virar essa página para poder seguir adiante, não só no caso do meu pai, no caso do Sérgio, mas de tantas pessoas que são vítimas da violência nesse país, não só nas manifestações, né? Mas ver a minha mãe passar por isso, assim, é muito triste. Eu fui mãe, né? O sonho do meu pai era ser avô, eu sou filha única, parte de pai. Então, assim, hoje ver a minha filha olhar as fotos e falar: cadê o vovô São Tiago? Ela chama ele de São Tiago, é fofíssimo, porque ela não consegue falar o nome dele certo. Mas cadê o vovô, né? Ou então você ficar ali pensando nos planos que foram interrompidos, né? Naquela coisa do se. Será que, né, se a gente tivesse feito alguma coisa, quando eu soube de que ele tinha sido, até então, tinha sofrido um acidente, eu estava trabalhando, justamente cobrindo a manifestação, só que eu estava em outro ponto, e aí quando a Band me ligou para dizer que tinha acontecido alguma coisa com ele, eu fui correndo para o hospital, né? O Souza Aguiar, que era bem próximo ali de onde ele foi atingido, e eu estava perto também, então eu corri para lá. E quando eu corri para lá, já tinham poucas informações, e aí eu lembro que as pessoas vinham me trazendo coisas dele, né? Ah, caiu isso, toma, e a camisa ensanguentada, e eu sem entender muito o que estava, né, que tinha acontecido, porque imagina, ele foi direto para a sala de cirurgia, e eu fiquei ali sentada, sabe, pensando: meu Deus, será que, né, não, ele vai ficar bom, foi só alguma coisa, um ferimento. Cada um que me dava uma informação me enchia um pouco de esperança, né? E depois a gente vendo, né, com o passar daquela noite e consequentemente dos dias, porque ele morreu ali 4 dias depois, a gente vê que não tinha muito mais o que fazer. Foi muito triste, porque foi um homem que se foi aos 49 anos, foi um homem que se foi cheio de planos, de poder usufruir da casa que ele tinha construído com a minha mãe, dos planos de viajar, de se aposentar, dos planos de me ver trilhando dentro, né, do jornalismo. Foi uma área que eu acabei sendo muito, não vou dizer incentivada, né, mas acabei me inspirando muito no que ele fazia, porque ele não queria que eu fosse jornalista, acho que já prevendo, né, que era um universo bastante, assim, desafiador, por a gente sai de casa sem saber o que vai cobrir, né? Então, sem saber como é que vai ser o dia. Mas todos os planos que a gente vinha fazendo naquele tempo e até hoje, né, como eu disse, eles vão sendo cada vez mais, ficando mais distantes, interrompidos, né, e esquecidos. Então, o que a gente passa hoje é essa sensação de angústia, né? A gente dorme pensando que, poxa vida, né? Enquanto a gente está aqui, apesar da gente ter seguido a vida, porque o fluxo é esse mesmo, né? A gente sabe que tem 2 pessoas aí à solta, né? Que estão seguindo a vida delas. Isso, poxa, será que é tão justo assim, né? Eles estão lá com a vida deles, com a família deles. Mas tem uma coisa, sabe? Depois que eu fui mãe, Débora, eu hoje consigo falar isso, entender muito por que a minha avó morreu na sequência, e eu tenho certeza que foi uma morte muito triste para ela, né, de ter acabado de ver um filho daquele jeito, e hoje também vendo a minha mãe, como avó, a dor dela, de ter, né,
né, de ter perdido o marido, um companheiro de 30 anos, né, e ter ainda que lidar com tudo. A gente tem a questão burocrática que a gente acaba deixando, né, de mencionar nesses casos. Mas hoje que eu sou mãe, assim, eu penso muito no seguinte: poxa, eu deito a minha cabeça no travesseiro toda noite com a minha filha do meu lado e penso, poxa, graças a Deus, sabe? Eu tenho integridade, eu tenho a minha família, eu tenho a minha vida seguindo, né? E minha vida é esperar. E será que as mães, que os pais desses dois têm essa sensação também? Porque deve ser muito difícil, né? Você constituir a sua família, você ter um filho, você educar um filho, você desejar o melhor para o filho, e quando você bota a cabeça no travesseiro, você sabe que seu filho tirou a vida de outra pessoa. Então, é muito dolorido para a gente, porque a gente quer encerrar, fechar essa história, né? Seguir com a nossa vida. Mas deve ser muito pior para essas famílias. E eu não tenho nenhum rancor, nada, né? Desejo justiça, mas para as mães do Caio e do Fábio, né? Que são os dois acusados, eu desejo só que elas tenham, assim, sabe, força. Força, porque não deve ser mesmo fácil você ter um filho, né, prestes aí, segundo eu espero, acusado, réu, e eu desejo que sejam condenados. Então, é difícil para mim nesses 10 anos, é mais difícil ainda para minha mãe, eu tenho certeza, porque ela já está naquela coisa, né, de esperar mais, ainda que tenha muita vida, assim, eu espero, mas ela já se aproxima mais do fim da vida, de não ver a condenação do marido, né, dela não conseguir, vamos dizer assim, descansar dessa luta. Mas a minha vida, mesmo com a saudade, mesmo com toda a dor, que ela não vai nunca embora, né? É uma dor que vai se transformando em saudade, né? E a dor dessas famílias. E para você, Sérgio, como é ter que reviver essa situação toda, ainda sem ter um ciclo encerrado? Bom, para mim, assim, essa memória de 2013 é uma fotografia da dor, né? Porque toda vez que eu lembro dessa história e que, quer dizer, na verdade, eu lembro sempre dessa história, né? É uma memória que me acompanha cotidianamente. E essa memória está sempre conectada à dor, né? Pelo trauma que a violência deixou, né? O meu corpo, ele foi atravessado por uma violência, né? Ele foi atingido por uma bala de borracha. O impacto dessa bala na noite, né, que ela me atingiu foi extremamente dolorida. Eu quase desmaiei umas 3 vezes, assim, até chegar ao hospital. Eu passei Você foi sozinho para o hospital? Não, eu fui socorrido por um professor que participava daquela manifestação. A única pessoa que prestou socorro para mim naquela noite foi um professor de uma escola pública na periferia aqui de São Paulo. Então, quero até aproveitar, bem lembrado isso, Débora, para deixar um abraço para o Severino, que foi esse anjo que me carregou até o hospital, porque talvez se ele não tivesse prestado essa solidariedade, talvez algo pior poderia ter acontecido comigo, né? Então, toda vez que eu lembro, né, dessa história, ela simplesmente só consegue se conectar com a dor, né? E é a dor do impacto da bala, é a dor do sofrimento por perder a visão do olho, é a dor por um momento da vida ter desistido, inclusive, da minha profissão, que foi isso que aconteceu, né? Para não falar o pior, né? Porque teve um momento assim tão difícil psicologicamente, que é o que a justiça e o Estado não contabiliza, né? Que foi até a descrença na vida, sabe? A depressão foi tão profunda, foi tão forte, que houve momentos na minha vida que eu não entendia mais qual era o sentido de viver, né? Se eu não podia enxergar, ou por conta de eu enxergar a vida com um campo de visão reduzida, né? Porque isso me dava uma confusão muito tremenda, assim, né? Porque eu olhava para as coisas, meu cérebro ali estava buscando, né, informação, só que estava apagado, está apagado ainda, né? Aparentemente, hoje, tem pessoas que me olham
e perguntam: "Mas você perdeu mesmo a visão?" Eu falei: "Não só a visão, como eu perdi o olho. Eu não tenho o globo ocular, né. No lugar do olho, eu fiz a colocação de 2 próteses, uma interna e essa que imita um olho. Então, assim, eu não tenho nem o olho, né, eu extraí o globo ocular por conta do impacto da bala e todos os danos que foram provocados à estrutura ocular, que acabou atrofiando, e eu acabei fazendo uma cirurgia de extração. Então eu passei por muitos momentos ainda extremamente difíceis, né. E toda vez que eu me olho no espelho ainda, eu lembro dessa dor, né. E o olhar no espelho é algo cotidiano, é um gesto banal, mas é algo cotidiano, né. Eu acordo, me olho no espelho, lavo meu rosto, escovo meus dentes, vou dormir, me olho no espelho, e eu tô sempre olhando para essa prótese. Então é um corpo também que foi induzido ao meu, que é um elemento que não é natural, né, é uma prótese. Então ela requer cuidado, eu preciso ir hoje ao oftalmologista, a cada 6 meses, fazer um acompanhamento, né. Então a minha vida ela mudou radicalmente por conta dessa violência sofrida nas manifestações de 2013. Então, quando eu falo de memória, né, eu estou falando, é muito difícil eu não falar da dor. Por um outro lado, eu tento fazer dessa história, né, através da fotografia, eh, que é um trabalho e uma profissão que eu insisti, né, porque eu precisei, eu uso essa palavra, porque de fato eu precisei insistir nela, né, eu precisei acreditar que mesmo com a visão, o campo de visão reduzido, eu poderia ainda fotografar, que eu conseguiria ainda olhar para o mundo, né. Então eu tive que reaprender esse olhar, eh, e eu tento fazer dessa história, em algum lugar, né, não só essa espetacularização da dor, mas também fazer dessa história relatos, né. Eu acho que é por isso que eu estou aqui, para poder contar, para poder falar, né. É por isso que eu escrevi um livro, é por isso que daqui a alguns dias eu também estarei lançando um próximo livro com as imagens que eu, capturei antes de levar o tiro, né, e são imagens que eu estou trabalhando elas de maneira, que eu estou tentando introduzir uma poética nela. Então assim, esse lugar da dor, de alguma maneira, também é preciso no dia a dia você se esforçar para reconfigurá-la, né, ressignificá-la, para você também não ficar num lugar somente sentindo essa dor cotidianamente, porque isso não é bom, sabe. Conviver com um trauma é talvez uma das piores coisas que a gente possa carregar em vida. Então, a memória de 2013, como a Débora, desculpa, como a Vanessa relatou, ela precisa ser, lembrada, ela precisa ser contada para que a gente crie uma consciência de que a violência é sempre o pior caminho, é sempre a pior escolha, né. Sempre alguém vai sair ferido ou alguém vai sair sem vida. E geralmente quem sai ferido, quem sai sem vida são as pessoas que estão ali trabalhando, é a imprensa, são as pessoas pobres que moram nas periferias, são as pessoas, com menos suporte. Então, assim, o caminho da violência é o pior caminho possível. Quem sai sem vida é sempre a vítima, né? Bom, queria agradecer imensamente vocês por terem participado dessa conversa, por ter partilhado as dores de vocês depois do que aconteceu em 2013 e em 2014. E obrigada também por transformar essa dor de vocês em luta. Isso é muito importante para muita gente. Obrigada, Sérgio. Obrigado também, Débora, pelo convite, a todos os trabalhadores aqui da rádio também. Um abraço especial para Vanessa, para a família. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente, aí se conhecer, Vanessa, e dar um abraço de fortalecimento aí nessa luta, nesses 10 anos aí. Vanessa, obrigada, viu, mais uma vez, pela conversa com a gente aqui. Obrigada, agradeço também ao Sérgio por compartilhar, né, a história dele. Cada vez mais que a gente escuta essas histórias,
a gente se sente mais forte, né, para seguir, não só pelo Santiago, mas por tantas outras pessoas, né, que são vítimas dessa violência, que não tem fim. Então, eu agradeço também ao espaço aqui e espero que a gente consiga, né, o que a gente tanto quer, que é justiça. E eu queria mostrar aqui, para quem está nos acompanhando em vídeo, o livro que o Sérgio lançou junto com o Tadeu Breda. O nome do livro é Memória Ocular, Cenas de um Estado que Segue. Então, mais uma vez, obrigada aos nossos personagens de hoje. Sérgio Silva é fotógrafo, ele perdeu um olho depois de ser atingido por um tiro de bala de borracha durante uma manifestação em junho de 2013. Vanessa Andrade é filha do cinegrafista Santiago Andrade, que morreu em fevereiro de 2014, depois de ser atingido por um rojão que foi solto por manifestantes. Ele também trabalhava, ele também cobria uma manifestação no centro do Rio de Janeiro. E você vai acompanhar nos próximos episódios outras vivências de personagens que participaram desse momento importante que transformou o Brasil em muitos sentidos.